Paz do Senhor, meus queridos. Mais um dia que Deus nos concede, de estarmos aqui para gravar mais um vídeo. E estamos aqui, para responder mais uma pergunta. Eu vou estar respondendo sempre as perguntas que me fizerem e manterei sempre em sigilo quem fez a pergunta. A pergunta de hoje é muito simples, ela é interessante, é simples, mas para alguns se torna um pouco complicada. Eu já ouvi opiniões diferentes da que irei expor hoje nesse vídeo, mas eu não me preocupo com quem respondeu de forma contrária ao que irei responder hoje. Respeito a opinião de todos, porém eu tenho a minha visão bíblica. Eu não sou papagaio, certo? E não quero que ninguém seja papagaio também. Quero que todos estudem a Bíblia, que vá buscar conhecimento, tire suas conclusões, peça para Deus, revelar o conteúdo, do texto, da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, e vamos para frente. Ninguém é dono da verdade, o dono da verdade é Jeová. Esse sim é o dono da verdade. Mas a Bíblia está como base para nós pregarmos a sua verdade. E buscarmos entendimento dos textos e dos assuntos que na Bíblia Sagrada estão contidos. E a pergunta de hoje eu até copiei. Adão pecou ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Essa foi a pergunta. Irmão Norberto, Adão pecou ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? E eu vou responder aqui, e a minha resposta é não. Adão não pecou ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Minha resposta pode estar contrária à sua, mas eu respeito a sua resposta também. Espero que você respeite a minha, porque irei mostrar na Bíblia aqui, respaldar minha opinião ou respaldar minha resposta. E eu tenho alguns argumentos a serem mostrados hoje nesse vídeo. E alguns argumentos são o seguinte, alguns argumentos bíblicos, diga-se de passagem. O homem, ele para conseguir cometer pecados, ou pecado, ele necessita de dois itens fundamentais. Dois itens fundamentais o homem precisa ter para que ele possa cometer pecado. E daí você me pergunta, irmão Norberto, quais são esses dois itens? Os dois itens é ter a natureza pecaminosa e ter o conhecimento do bem e do mal. Se o homem ele não tem esses dois itens, que é a natureza pecaminosa e o conhecimento do bem e do mal, ele não consegue pecar. Irmão Norberto, se ele tiver só a natureza pecaminosa, também não consegue. Ele não consegue pecar só com a natureza pecaminosa. Então, um exemplo bem clássico. Por exemplo, uma criança nos primeiros meses de vida. Uma criança que ela nasceu, está com 2, 3 meses, ou 1 ano ou 2 de idade. Essa criança ela tem a natureza pecaminosa, sim. Porque o ser humano ele já nasce com a natureza pecaminosa. Mas
Essa criança de 2, 3 meses, 1 ano de idade, ela tem o conhecimento do bem e do mal? Claro que não. Uma criança de meses, ou 1 ou 2 anos, digamos que até 3 ou 4 anos, 5 anos de idade, né, eu defendo até os 7 anos de idade, seus atos são involuntários. Ela não conhece, na sua totalidade, o bem e o mal. Imagine uma criança com meses, né, de idade. Né? Essa criança ela não tem o conhecimento do bem e do mal, mas ela tem a natureza pecaminosa. Mas essa criança ela consegue pecar só com a natureza pecaminosa? Claro que não. Ela não consegue pecar por quê? Porque ela só tem a natureza pecaminosa. Ela não tem o conhecimento do bem e do mal. Então, todos as suas ações, né, são involuntárias. Ela não faz por maldade. Assim são os animais. Os animais eles não têm nem a natureza pecaminosa e nem o conhecimento do bem e do mal, e sim o instinto, os animais do campo. Né? Já o homem ele tem a natureza pecaminosa, o conhecimento do bem e do mal e o instinto. Né? Mas hoje nós não iremos falar do instinto do homem, e sim da natureza pecaminosa e do conhecimento do bem e do mal. Agora, por que eu disse que Adão não pecou ao comer do fruto, né, lá no Jardim do Éden? Porque o fruto não era o fruto do pecado. O fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Agora me diga como Adão pecou lá no Éden sem que ele não tenha ainda a natureza pecaminosa e o conhecimento do bem e do mal. Não tem condições nenhuma do homem pecar sem que ele tenha ainda. Se ele não tem a natureza pecaminosa e nem o conhecimento do bem e do mal, como Adão pecou? Jamais Adão cometeu pecado ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Como disse, respeito às opiniões contrárias à minha. Porém, eu não sou papagaio, eu estudo a Bíblia. Certo? E muita gente, não, Adão pecou. Ok. Só que Adão não pecou. Essa é a minha opinião. E não adianta teólogos vir argumentar que teólogo, para mim, meu querido, não conhece Bíblia. Teologia não lhe ensina, não lhe dá conhecimento bíblico. Né? Então vamos lá. Ele dá uma melhorada, mas eu sem teologia, eu dei uma boa melhorada também, só estudando a Bíblia, certo? Então não tem como o homem cometer pecado sem que ele tenha esses dois itens. Natureza pecaminosa e conhecimento do bem e do mal. Coisas que Adão não tinha antes de comer do fruto. Então como é que Adão pecou? Não pecou. Simples. Mas, irmão Norberto, e agora? Vamos lá. O homem ele come do fruto. E ao comer do fruto, o pecado entrou nele? Não, o pecado não entrou no homem, meu querido. Não, de forma nenhuma. O pecado entrou no mundo. Né? Eu já vi pessoas dizer, não, quem pecou primeiro foi Adão. Não, quem pecou primeiro foi o diabo, lá no céu. Lá. Porque lá no céu se conhecia o bem e o mal. Aqui na terra, Adão não sabia o bem e o mal. Então, quem não conhece o bem e o mal e não tem a natureza pecaminosa não consegue pecar. Simples assim. Mas vamos lá. Ah, irmão Norberto, mas o homem foi expulso do Éden. Mas por que como foi expulso do Éden? O homem foi expulso do Éden para não comer do fruto da eternidade. Né? Aqui está o texto bem claro, eu até marquei. Ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha que Deus coloca não no singular, e sim no plural. Eis que o homem agora é como um de nós, né? Conhecedor ou sabendo o bem e o mal.
Então, a hierarquia celestial, ela conhecia o bem e o mal. Lá sim, aconteceu o pecado, que o diabo lá quis tomar o lugar de Deus. É um brincante, né, na verdade. Não conhecia exatamente quem era Deus, essa é a verdade. Né? Vamos lá. Verso 23 do capítulo 3 de Gênesis. Eu li aqui antes, queridos, em Gênesis capítulo 3, verso 22. Eu vou ler Gênesis capítulo 3 e versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Mas por que Deus lançou fora do jardim do Éden? O versículo anterior está dizendo, né, conhecedor do bem e do mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão. Isso, versículo 22 de Gênesis, capítulo 3. Né? Então, disse o Senhor Deus ao Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Então Deus lança Adão e Eva, claro, e a serpente fora do jardim do Éden, né? Porque Adão, já que ele conhecia agora o bem e o mal, e ao comer do fruto ele adquire essa natureza pecaminosa e o conhecimento do bem e do mal, Deus deduziu, ou como Deus é onisciente, disse, não, Adão vai querer comer do fruto agora para ele ter vida eterna. Eu vou lançar ele fora do jardim, e lançou. Foi por isso que Deus lançou Adão fora do jardim, para ele não comer do fruto da eternidade, pois ele já tinha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, irmão Norberto, e você disse, irmão Norberto, que o pecado não entrou no Adão ao comer do fruto? Claro que não entrou, o Adão não comeu o fruto do pecado. Adão comeu o fruto do conhecimento ou do entendimento do bem e do mal. Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, só a parte A. Por um homem entrou o pecado no mundo. Adão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal foi a porta de entrada para o pecado entrar no mundo. Ainda não existia o pecado no mundo. E se você for estudar, examinar a Bíblia, você irá encontrar nas Escrituras ensinamentos que o pecado, ao entrar no mundo, ele conseguiu contaminar a natureza, né? Até o solo foi contaminado pelo pecado. Então o pecado não entrou no homem, e sim no mundo. O homem adquiriu, ao comer do fruto, o entendimento ou o conhecimento do bem e do mal e a natureza pecaminosa. Aí talvez você diga, mas irmão Norberto, o que é natureza pecaminosa? Né, que eu não encontro na Bíblia esse negócio de natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa, queridos, nada mais é do que obras da carne. Obras da carne. É a natureza pecaminosa. Simples, simples, simples. Então, meus queridos, o que acontece? Né? E só quem consegue pecar é quem tem esses dois itens, querido. A criança, nos primeiros meses, ela não peca. Já pensou uma criança com 4 meses, ela morrer e ir para o inferno? Você defende essa tese? Que uma criança com 4 meses de vida, ela morrendo, ela vai para o inferno? Eu não defendo uma tal teoria dessa. Jamais. Por quê? Porque eu defendo e acredito que o ser humano ele não nasce com pecado.
ele nasce com a natureza pecaminosa. Então nós não podemos confundir natureza pecaminosa com pecado. Pecado é uma coisa, natureza pecaminosa é outra. Certo? Certo. Agora, se você defende que o homem já nasce com pecado, então as crianças, nos primeiros meses de vida, ela vai para o inferno se ela morrer. Porque você diz que já nasce com pecado. Né? Agora, eu defendo que o ser humano ele só passa a cometer pecado a partir do momento que ele conhece, ele tem discernimento do bem e do mal. Ele nasce com a natureza pecaminosa. Mas por não ter discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, ele não comete pecado ainda. Ele só vai passar a cometer a partir do momento que o item conhecedor do bem e do mal se juntar à natureza pecaminosa. Aí sim, aí ele começa a cometer pecados, certo? Certo? Mas eu quero, queridos, né, que continue fazendo perguntas, né? O que é natureza pecaminosa? Foi interessante essa pergunta. Adão pecou ao comer do fruto? Esse eu não precisei nem estudar a Bíblia, na verdade, para responder. Porque já é um assunto que eu estudo bastante, né? E tem muita gente confundindo aí natureza pecaminosa com pecado, pecado com instinto. Né? E nós não devemos confundir. O homem ele tem esses três itens dentro dele. Hoje ele tem o instinto. O homem tem o instinto dele. E quando ele age pelo instinto, ele não comete pecado. O homem ele só comete pecado quando ele age segundo a sua natureza pecaminosa. Não vamos confundir natureza pecaminosa com instinto aliás, natureza pecaminosa com pecado, né? Vou até repetir aqui para ficar bem, né, gravado. Não vamos confundir natureza pecaminosa com pecado e nem pecado com instinto. São três itens distintos um do outro, né? Espero que você tenha entendido, né? Mas que o pecado entrou no mundo e não no homem, né? Eu já vi muita gente dizendo que o pecado entrou foi no homem. Não. É tanto que Deus diz o homem agora é que nem um de nós, né? Conhecedor do bem e do mal. Infelizmente o Adão comeu, né? Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Poderia ter comido do fruto da eternidade, né? Que nós seríamos eternos. Mas nós temos a esperança, sim, de sermos eternos. Mas essa esperança, né, quem nos dá é Cristo. É o único que pode nos tornar eterno novamente. Né? Ou eternos. Né? Jesus. Porque quando houve, né, que o homem foi contaminado ali pelo fruto do conhecimento do bem e do mal e adquiriu, né, a natureza pecaminosa, o homem ficou decaído. O homem decaiu da presença de Deus, porque a natureza pecaminosa, ela distancia o homem de Deus. E a única forma de restituir novamente, né, esse elo, ou refazer essa aliança, é Cristo. Né? A única forma de você conseguir essa vida eterna, né, de sermos eternos, é nos ligarmos a Cristo. Certo? Eu não vou pregar aqui uma mensagem salvítica, não. Porque a minha área é ensino. Eu gosto de ensinar. Né? É tanto que eu gosto de ministrar mais para evangélicos. Ou evangelizar os evangélicos. Né? Tem gente que não gosta dessa frase, né? Ah, tá evangelizando, isso é evangélico. Né? Mas Cristo é a única forma, né, de nós nos apegarmos a Ele
termos a oportunidade de sermos eternos, já que o Adão não comeu do fruto da eternidade e Deus expulsou ele do jardim, lá do Éden, para ele não comer do fruto da eternidade, né? Então a única oportunidade que nos resta é nós nos apegarmos a Cristo, né, e sermos eternos. Agora você que decide se você, né, quer ser eterno ou não. Jesus é a cura, né? É a única forma de refazer essa natureza pecaminosa do homem, né? O homem, ele decaiu, né? Mas Cristo e o seu sacrifício é capaz de refazer novamente e ligar o homem a Deus. O homem ele foi desligado de Deus. O homem, bote isso na sua cabeça, o homem ele foi desligado de Deus, porque o homem ele não consegue, a partir do momento que ele passa a entender ou discernir o certo e o errado, ele começa a pecar. Porque ele já nasce com a natureza pecaminosa, mas não nasce com pecado. Mas a partir do momento que ele torna um conhecedor do certo e do errado, ele começa a pecar, e o pecado distancia o homem de Deus. Então é dessa forma, meus queridos. Podem fazer pergunta que eu irei responder sem nenhum problema. É bom que as perguntas fazem com que eu vá estudar mais um pouco, né? A gente precisa sempre estar estudando a palavra de Deus, examinando, né? Para que possamos ter e adquirir bem mais conhecimento, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, é impressionante. Eu me dedico ao estudo, a examinar as Escrituras há mais de 15 anos, meus queridos. E é interessante, sempre eu estou descobrindo coisas novas. Em 15 anos, estudando a Bíblia praticamente todos os dias. Nem é impressionante como eu não sei bastante coisas da Bíblia ainda. Não sei, essa é a verdade. Tem coisas que eu não sei ainda. Mas todas as vezes que eu estudo a palavra de Deus, eu vou aprendendo coisas novas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Podem fazer pergunta, comentem. Eu respeito a opinião contrária de quem não é, né? Quem não comunga da minha opinião, sem problema nenhum. Nós vivemos em um país democrático, né? E eu vivo dentro de uma democracia, certo? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Paz do Senhor a todos.